Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um Acordar da Vizinha. Vamos começar a semana nova, naquele pique de vizinhas que se olham, que escolhem colocar cor no nosso dia e na nossa vida. E bora começar o nosso acordar de hoje, inspiradas em Café com Deus Pai. Hoje a mensagem é: quando o impossível se torna possível. Em Deus, suas impossibilidades se transformam em milagres. Vizinhas, quantas vezes a gente... Bom dia, vizinhas maravilhosas! A gente tá passando por uma situação, um desafio, e aí a gente não consegue naquele momento, do desafio, do desespero, da situação, encontrar soluções para resolver. Acontece que a gente vive num momento, num universo de infinitas possibilidades. Então, para tudo aquilo que você passa, que você vive no seu dia, na sua vida, você tem infinitas possibilidades de escolhas. E cada uma das escolhas vai te trazer um resultado. Ah, não, Joy, mas não tem. Para a situação que eu tô passando, não tem infinitas possibilidades. Vizinha, eu vou falar para você que tem. E eu vou te convidar a começar a aprender a trabalhar esse seu olhar, esse seu sentir da prosperidade, que ele é abundante. Quando a gente tá com um olhar, com um sentir de escassez, realmente a gente só encontra ou uma ou outra possibilidade de resolução para uma situação. A gente se limita, a gente não consegue enxergar as infinitas possibilidades, a gente só enxerga o 8 ou 80. E um dos meus papéis aqui, enquanto mentora, enquanto terapeuta, é conduzir, é mostrar para cada uma das vizinhas que se conecta comigo que o nosso caminho para a resolução das situações, ele está aí disponível através de infinitas possibilidades para que a gente resolva os nossos problemas de uma forma realmente alinhada com aquilo que o nosso coração está direcionando e não com o que o nosso cabeção está nos limitando, tá? Então vamos começar o nosso acordar de hoje. Bom dia, Vevé maravilhosa! Para Deus nada é impossível. Impossível é uma palavra que, ao ecoar em nossos ouvidos, muitas vezes soa como um ponto final, restringindo completamente as chances de algo a ser realizado. Contudo, quando caminhamos com Deus, essa palavra não tem o mesmo efeito, pois para Ele nada é impossível. Mesmo assim, quando ouvimos essa palavra, costumamos desanimar e nos concentramos mais nas barreiras do que nas promessas. Vizinhas, olha que forte isso. Quando a gente está passando por um desafio e a gente vai falando, não, é impossível resolver isso, eu não vou conseguir resolver isso. Quanto mais a gente trabalha esse nosso olhar doente, esse nosso olhar escasso, esse nosso olhar limitado, mais a gente constrói barreiras entre aquela situação, aquele desafio que eu estou vivendo e as infinitas possibilidades de resolução. Bom dia, Vevé! Bom dia, Mi, suas maravilhosas! E aí a gente tem duas possibilidades, diante dos desafios. Ou a gente constrói barreiras, ou a gente escolhe viver promessas. E aí a decisão, ela é de cada uma de nós. Então vamos lá. Em um dos meus... Aí ele vai contar uma parte da história dele. Em um dos meus primeiros empregos, enquanto trabalhava como entregador de autopeças, sofri um acidente de moto que resultou em uma fratura no pé. Eu vou contar depois uma história minha sobre um impossível para vocês entenderem, um pouco mais na prática como que isso funciona. A situação se agravou e o médico sugeriu a amputação.
do pé, né? Uma sentença que eu e minha mãe recusamos. Assumimos a responsabilidade pela alta hospitalar, buscamos uma segunda opinião médica que, embora pessimista, não desestimulou a nossa fé. Naquele momento, tínhamos fé de que havia sim solução, pois nada é impossível para Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. E vamos lembrar, vizinha, quando eu estou falando Deus, aonde mora Deus? Deus mora dentro de cada uma de nós. É a sua fé, é aquilo que você acredita, é aquilo que todos os dias está ali te sustentando, falando para você, vai, acredita em você, confia no seu processo, faz o seu movimento. Então Deus mora dentro de nós, essa fé está aqui. Ao seguir os procedimentos médicos e orar intensamente, Deus operou um milagre e meu pé foi curado. Quando você começa a orar, confiar de que vai dar certo, vizinha, o nosso corpo ele é muito sábio. Ele responde aos nossos movimentos. Acontece que a gente começa a fazer, começa a orar, começa a confiar. Em uma semana não tem resultado, já desiste de tudo. Só que isso não é o papel da mulher protagonista, da adulta que sabe que do mesmo jeito que o corpo adoeceu, que teve um problema financeiro, que veio um problema no relacionamento, um problema na carreira, não aconteceu do dia para a noite, é um processo, né? A forma com que você se comportou, com que você escolheu, com que você agiu, com que você sentiu, fez dia a dia você estar vivendo o que você está vivendo hoje, independente do que seja. Os perrengues e as alegrias, eles vêm de um processo das suas escolhas. Da mesma forma que foi um processo você chegar no desafio que você está hoje, também é um processo sair do desafio, então leva um tempo, né? Eu falo que esse processo ele precisa ser vivido nos 3 Cs de uma vida próspera, que é consistência, constância e coerência. Eu preciso ser consistente naquilo que só eu posso fazer, ter constância, que é ser consistente por um longo tempo, não é por uma semana, 2 semanas, é por um longo tempo. E ser coerente nas minhas escolhas diariamente. Fazendo a pergunta, essa minha escolha me aproxima ou me afasta do meu sonho? Então, conforme você vai sendo consistente, constante, coerente nas suas escolhas e ações diárias, essas suas escolhas e ações elas vão te aproximar ou te afastar dos seus sonhos. Óbvio, se você está sendo coerente, consistente e constante, você tem a certeza que elas vão te aproximar do seu sonho. Vamos voltar aqui. Na jornada de vida, é crucial crer em milagres, mesmo quando os diagnósticos são desanimadores. Aqui eu vou contar um milagre que foi vivido dentro da minha família. Com um diagnóstico extremamente desanimador, mas daqui a pouquinho eu conto. Você pode estar enfrentando circunstâncias contrárias agora, mas lembre-se de que para Deus, para a sua essência, para você, nada é impossível, nada, absolutamente nada. Para a sua fé, para aquilo que existe dentro do seu coração, nada é impossível. Todas nós estamos sujeitas a enfrentar um diagnóstico desafiador, mas saiba que a fé em Deus é o combustível para você viver os seus milagres. Quando enfrentar desafios ou ouvir algo que é impossível de ser realizado, não tema, pois Deus Pai não pode ser limitado por nossas circunstâncias contrárias. Permita que o seu impossível se torne o terreno fértil para que você viva os seus milagres. Vizinha, como que o impossível se torna um terreno fértil? Pensando negativo, não dá, porque não é pra mim. Não é, né, vizinha? É você confiando em você. É você confiando que aquele desafio ele vem para te preparar para algo maior, para que você se torne uma mulher melhor, mais preparada, pronta para realmente viver esses milagres que você tanto sonha. Eles estão aí para todas nós. Você está acessando o seu
ou você tá distraída no que os outros falam, que é difícil, que não é pra você, que você não consegue, que é impossível, que isso é só pra quem é muito rico, é só pra quem nasceu no berço de ouro e blá, 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 blá. Vizinha, lembra de uma frase que eu amo muito, que foi quem conduziu um dos milagres vividos por aqui, de impossível. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Se alguém souber de quem é essa frase, coloca aqui. Eu não sei de quem é, mas eu amo essa frase. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Tem a história, né, de um sapinho, eu já contei ela aqui pra vocês, mas eu gosto de trazer, que tava lá um monte de sapinho numa corrida e eles precisavam subir um morro. E aí os sapinhos tentavam subir e escorregavam. E os sapinhos que estavam assistindo falavam assim: não dá, vocês não vão conseguir, é extremamente difícil, ninguém sobe esse morro, ninguém consegue chegar lá. E aí os sapinhos iam desistindo. Só que tinha um que ele escorregava, ele voltava e ele não desistia. E ele chegou lá em cima. Depois foram ver o que ele fez para chegar lá. Ele era surdo. Ele não escutava os outros falando: você não vai, você não consegue, não é para você. Ele simplesmente continuou. Ele subia, dava uma escorregadinha, mas ele voltava. Ele continuou. Jean Cocteau, sei lá eu nem como fala. Pois é, mas é uma frase que eu amo muito do Jean. Sou grata por ele ter trazido pra gente um resumo de algo tão grandioso em uma frase tão potente. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O sapinho, aconteceu isso. Aí, deixa eu trazer aqui pra realidade que eu falei que eu ia contar pra vocês. E eu já contei algumas vezes essa história e eu vou contar minha vida inteira ela, porque ela realmente é muito inspiradora. Na minha adolescência, eu saí pra morar sozinha. No meio desse caminho de morar sozinha, a minha prima, 2 anos mais velha do que eu, ela casou e aí ela morava na rua de trás. E eu ficava sempre na casa dela e só ia pra minha casa pra dormir. E aí ela pegou e falou: prima, vamos morar junto, né? Tipo, a gente divide as despesas, enfim, não fica pesado pra ninguém. E aí você fica aqui o dia inteiro, você já dorme aqui. Às vezes eu até já dormia lá. Aí eu falei: tá bom. Então morava ela, o marido dela, que ela casou bem jovem, a minha tia-avó, a nossa tia-avó, né? O filhinho de 1 ano e eu. E era uma casa grande, então a gente tinha lá os nossos quartos, enfim, era gostoso morar lá. Aí eu morei um tempo lá. Nisso, ela engravidou do 2º filho. E aí o primeiro tinha 1 aninho. E todo mundo jovem, eu tava, sei lá, tinha 20, 18, 20, ela tinha 20, 22, ela casou jovem, a família continua linda e maravilhosa até hoje. E aí o que acontece? O Gui nasceu. E quando o Gui nasceu, a gente montou o berço dele no quarto que eu dormia. E aí a gente foi pegando uma afinidade ali, né? Só que o Gui, quando ele deu 6 meses, ele não desenvolvia nada, ele não conseguia sentar. Deu 8 meses, nada dele engatinhar, nenhum sinal. Na festinha de 1 ano ele não engatinhava. E o menininho lindo, né? Assim, um anjinho, a coisa mais lindinha. E a gente ia nos médicos e os médicos falavam assim: ah, ele só é preguiçoso, cada bebê tem o seu tempo. E pra mãe escutar isso é mais confortável, eu sei disso. Hoje eu sou mãe, eu entendo mais. Só que eu, enquanto tia, eu olhava aquilo, né? Eu tinha lá a referência de um que tinha acabado de passar por essa fase. Todo serelepe, correndo desde 8, 9 meses, ele já engatinhava, levantava, com 9 meses ele começou a andar, com 1 ano ele corria, a gente enchia a bexiguinha da festa dele, ele corria e se jogava, e o irmão não conseguia nem sentar com 1 ano. Então eu comecei a falar pra minha prima: ó, tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar mais a fundo. Enfim, passou a festinha de 1 ano, ela decidiu ir procurar médicos diferentes. E ela foi encaminhada para o genoma humano.
E aí, quando fizeram o diagnóstico, foi detectada uma deleção no cromossomo, agora eu não lembro o número do cromossomo, mas ele tem uma síndrome que chama síndrome de Angelman. E naquela época, era mais ou menos 2006, a gente não tinha internet igual tem hoje, né? No máximo a gente tinha, se eu não me engano, era o Orkut. E era um canal de relacionamento. Aí, a gente não tinha nenhuma referência muito detalhada sobre a síndrome de Angelman. Mas o neuro e as pessoas lá do genoma falavam pra gente que o Angelman, uma das características dele é não andar. Então, até então, a gente não tinha nenhum cenário de que o Angelman andava. E aí, além disso, vários diagnósticos. Não fala, não anda, convulsiona, começa a ter um desvio de arcada dentária severo, tem muito problema motor, não dorme direito, várias situações, convulsiona. Então, várias situações que mexem, né, com a família e que fazem com que a criança, né, que está passando por aquela situação não tenha uma qualidade de vida das melhores. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei, olha, qual que pode ser a minha contribuição para que o Gui leve ela para a vida como um desenvolvimento dele, né? E aí eu coloquei na minha cabeça, porque o meu coração falava para mim, esse menino vai andar, esse menino vai andar. E por que eu sentia isso? Porque eu falava assim, gente, já diante de tanta limitação, mais a limitação de não conseguir andar, de não conseguir sair de onde tá, sei lá, tô com sede, eu não sei falar, eu não consigo pegar um copo de água, não, ele vai, eu tô com vontade de fazer xixi, eu não consigo, aí eu tenho que ficar de fralda. Falei, não, o Gui vai andar. E eu coloquei na minha cabeça que o Gui ia andar, porque o meu coração falava pra mim, ele vai andar, ele vai andar. E a gente não tinha absolutamente nenhuma referência, nenhuma. E todo mundo que eu falava que ele ia andar, falava que eu era louca. Você é louca, ele não vai, para de fazer isso, para de se desgastar. E eu fiz um acordo com a minha prima e com o marido dela. Eu falei, o Gui vai andar. E a gente vai fazer um intensivão com ele em família, de treinar ele. Né? Tem o Pedro, que tem 2 anos, já é um super estímulo, ele vê o irmão. E tem a gente estimulando. Então, o que eu fazia? Todo dia, quando eu acordava e quando eu chegava em casa do trabalho, eu fazia um treino com o Gui. De colocar ele em pé, de segurar ele em pé, né? Embaixo do braço. De ir tentando colocar a perninha dele pra frente. De ir segurando ele pra ele tentar andar. Então eu fazia tudo que eu podia fazer para aquele menino andar. E a gente fazia um intensivão. E ele era super colaborativo. E foi assim, uns 6, 8 meses. Até que um dia... E ele foi ganhando, né? Confiança. Ganhando forcinha na perna. Ganhando inteligência sobre o corpo dele. Sobre ficar em pé. Até que um belo dia... Cheguei em casa do ritual, chegava, tomava banho, descia para o nosso treino. Estou descendo para o nosso treino quando esse menino levanta do lugar que ele está sentado na sala e ele vem andando de braços abertos com um sorriso gigantesco na minha direção. Naquele momento, eu paralisei e eu só chorava. E o Gui, o que aconteceu ali foi foi um milagre, né? Porque a gente ativou o Deus dentro de nós. Mas muito mais do que isso. Ele veio trazendo para cada uma de nós esse entendimento de que nada é impossível, de que o mundo pode desacreditar do sonho que tem no seu coração, mas que você nunca desacredite dele. Ele veio mostrar isso pra gente
E ele também veio trazer esperança para as famílias que recebem o diagnóstico da síndrome de Angelman, que é uma síndrome rara, e vestem as carapuças de que eu não vai andar, de que não vai falar, de que não vai isso, de que não vai aquilo. Realmente, diante de todos os estímulos, tem várias limitações. Mas essa de andar, apesar de ser uma limitação, porque né, ele anda um pouco, ele para, mas ele vai, ele levanta da sala, ele vai para a cozinha, ele vai para o quarto, ele sobe escada, ele vai para o banheiro, ele não precisa usar fralda. Então, né, é algo que facilitou muito o processo. E isso faz com que outras famílias também estimulem os seus filhos, porque até aquele momento o diagnóstico era recebido e ele era aceito como uma verdade absoluta. Até que chega alguém e fala, eu não aceito isso. O que a gente pode fazer? E aí essas famílias começaram a também estimular. E aí a gente criou uma associação, enfim, tudo isso cresceu e ainda existe. Tá, hoje eles estão tudo grandes, o Gui tá com 19 anos, 18 ou 19, enfim, faz bastante tempo. Aí a gente criou, né, a associação, então a gente tem várias famílias de Angelman que a gente conhece, enfim, e que são conectadas, e a partir dele, outros Angelmans também começaram, dentro das suas limitações, a ser estimulados a andar. Então, vizinha, que você, dentro aí da sua realidade, possa confiar nos seus sonhos. Que, independente do que o mundo fala, que você lembre que existem infinitas possibilidades para você realizar os seus sonhos. Não se limite a uma ou a outra. Tenha sempre Deus dentro do seu coração, Deus dentro de você, e confia que se está no seu coração é para ser realizado. Acredite nisso. Conta para mim se fez sentido acordar de hoje. Traz uma palavra pelo qual fez sentido. A Aline colocou, que história linda sobre ter fé. Gente, a fé é algo invisível, que a gente não vê, mas a gente sente o tempo todo. Quando a gente não tá no automático da vida, né? Porque quando a gente tá no automático não tem como sentir. Mas quando a gente está presente, a gente consegue sentir e viver alinhado com ela. Então vamos ao nosso direcionamento do dia. Quando reconhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo, que se manifestam em precariedades ou imperfeições. Vizinha, quando você reconhece a sua luz, a sua sombra, as suas limitações, você começa a respeitar o aprendizado dos outros e você para de falar, isso não é pra você, ai, é muito difícil, ai, realmente não vai dar certo. Quando alguém vira pra mim e fala de algum desafio, eu já trago um olhar de protagonista. Eu não fico falando, realmente é difícil, porque pode ser difícil mesmo. Desafio é difícil, demanda. Só que se você procura aliado para você não agir, você vai paralisar. Então a gente precisa ser aquela pessoa, aquela luz para quem se conecta com a gente, de levar ao lado das infinitas possibilidades. Só que eu vou conseguir levar isso para as pessoas se eu viver em mim. Se para mim eu sou toda paralisada, se a minha mentalidade é uma mentalidade de problema, não de solução, como é que eu vou levar a solução para o outro? O outro vem e fala, tudo tá caro. Nossa, realmente tudo é caro. Ai, não dá, porque a gente trabalha e não tem dinheiro para nada. Não. E aí? Vamos olhar para vamos criar uma inteligência sobre o dinheiro? Fazer diferente. Porque homem é tudo igual, não ajuda, porque eu tô sempre sobrecarregada. Você já conversou com seu esposo? Vocês já dividiram as tarefas? Você já falou que você se sente sobrecarregada? De uma forma protagonista, não? Porque ninguém me ajuda, porque eu me sinto... Assim não vai conseguir mesmo. Então eu sou aquela que
Ah, porque o elevador tá... Desde o elevador, porque o elevador tá demorando. Gente, que bom que tem um elevador. Imagina descer e subir 19 andares de escada todos os dias. Né? Precisa ter tempo. Além de um condicionamento físico. Aí a pessoa, é mesmo. Ah, porque o porteiro não sei o quê. Nossa, que bom que tem um porteiro. Você já deu um sorriso pra ele hoje? Você já viu como o sorriso dele é bonito? Gente, isso muda o nosso dia, porque muda a nossa frequência. A gente sai da reclamação, da vitimização e a gente vai para a ação, para o protagonismo. Isso faz a nossa energia aumentar. A nossa energia aumenta, o nosso corpo responde com energia boa. Quando o nosso corpo responde, coisas maravilhosas acontecem no nosso dia, o tempo todo. Fica mais gostoso viver a vida. Só que a gente que constrói esse lugar dia a dia. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Vamos lá. A Mi, emocionada aqui. Saio desse momento com a fé renovada. Coisa linda, Mi. Joaninhas aparecendo, adoro. Joaninhas é sinal de prosperidade pura. Amo, amo, amo. Então, sinal de que o nosso acordar foi prosperidade para vocês. Não existe diagnóstico para quem tem fé. Total. Não existe diagnóstico físico, né, de doença. Não existe diagnóstico sobre relacionamento. Não existe diagnóstico sobre carreira. Não existe diagnóstico sobre dinheiro. Se você tem fé, você tem infinitas possibilidades para viver o milagre de seja o que for na sua vida. Mas você está fazendo a sua parte? Você é consistente, constante, coerente? Você está todo dia ali direcionada a fazer o seu melhor, a se entregar da melhor forma para viver aquilo que só você pode viver? Pensa sobre isso, vizinha. Amanhã, 9h40, que a gente está junto aqui novamente para o nosso acordar. Que vocês vivam, que vocês criem uma semana próspera e abençoada. Hoje tirei meu diagnóstico e serei protagonista. É sobre isso. Toma posse do seu protagonismo. Olha para o diagnóstico e fala: diagnóstico, que bom que você está aqui trazendo a oportunidade de me mostrar o mais da vida, o maravilhoso, o próspero, o meu próximo passo, aquilo que vai me levar para a realização dos meus sonhos, que vai me tornar a mulher que eu vim ser. Porque um diagnóstico, ele vem com a gentileza de virar e falar assim: tem alguma coisa errada aí precisando de um ajuste. Ajusta para você viver a vida que você veio viver, a vida próspera, a vida abundante, a vida saudável, a vida onde tudo aquilo que você sonha, você pode realizar. Um diagnóstico, ele vem para nos tornar essa pessoa. E vizinha, conta comigo. Um beijo no seu coração.